Boas noites. Nessa nossa primeira sessão online, que na verdade representa tão somente a primeira parte da sessão, correspondente às leituras e comentários, vamos aproveitar aqui para seguir o mesmo roteiro que fazemos normalmente, qual seja prece, leitura do Evangelho, comentários sobre obras e, por fim, a prece final, com o cuidado de que haja um controle total sobre qualquer manifestação mediúnica para que não ocorra, porque o local correto para isso é o centro. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, elevando o pensamento a Deus, a Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, versículo 3. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é desses e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-los. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só têm sorrisos de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros, nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então, seus olhos se abrirão, reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-las por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus
e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. Aqui, novamente, a questão da definição das palavras, né? Pobres de espírito, né? Seriam quem? Exatamente as pessoas simples, as pessoas que são humildes perante Deus. Não tem nada a ver com ignorância. Ignorância é outra coisa. Ignorar é desconhecer. Acontece que no processo reencarnatório, as pessoas, elas trazem intuitivamente o acúmulo dos seus conhecimentos de outras vidas. Então, não existe um ignorante pleno, absoluto, puro. Não. As pessoas, elas manifestam esse conhecimento através de uma maturidade moral, né? Ainda que tenham nessa presente encarnação uma posição social simples. Por outro lado, aqueles que muitas vezes são intelectualizados e muito engajados na sociedade, em seus valores, eles supervalorizam a materialidade, que é representado pelos objetos, pelas posições, pelo conhecimento, por todas as acuidade intelectiva, e isso supervaloriza a razão, a tal ponto que acaba deixando de lado qualquer tipo de imperfeição própria, não reconhecendo as próprias imperfeições, o que caracteriza o orgulho. Então, essas pessoas é que vão ter dificuldades para, inclusive, entender o momento presente, né? O momento presente assim, é o que a gente está vivendo. Tudo foi avisado anteriormente, então nós estamos vivendo quase que um simulado, né? Um simulado do que possa vir, né? Para nós espíritas, com mínimo de conhecimento, por já termos sido avisados, o choque parece não ser tão grande. Mas imaginem pessoas que vivam exclusivamente dos valores da sociedade, o sofrimento que isso não está acarretando moralmente, não é o sofrimento físico, é o sofrimento moral, de ver os seus bens, seu patrimônio sob risco, e as suas atividades e as suas propriedades. Isso leva o indivíduo a ter uma angústia muito maior, né? Então, simplificando, né? Os simples e ignorantes são aqueles que, na verdade, poderiam ser classificados como os humildes, como o texto coloca. Enquanto que aqueles que se apegam exclusivamente às coisas materiais, à ciência, à razão, são aqueles sábios que, por isso mesmo, se excluem da consolação divina. Vamos procurar ser breves hoje, por conta até da própria experiência em si. E agora eu vou ler o comentário que a Aide mandou, né, a respeito da própria sessão e a própria época, né? Boa noite a todos. Antes de mais nada, que esteja muito forte em nós que Jesus é o governador do planeta. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo divino do princípio. Um sopro da sua vontade pode renovar todas as coisas e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo, como diz Emmanuel. Esse texto, inclusive, vai acompanhar, vai estar no site para que depois vocês possam ler novamente com calma. Vivemos tempos nebulosos, sim, mas previstos. Jesus, no Monte das Oliveiras, nos alertou reiteradamente sobre o futuro das suas ovelhas desgarradas.
E as profecias têm se cumprido ao longo do tempo, justamente porque não as ouvimos. Seria interessante que relêssemos o capítulo 24, complementando com o 25 de Mateus e 13 de Marcos, para analisarmos numa próxima oportunidade. Também acompanha nesse espaço aqui nesse site, nessa nossa reunião, esses capítulos que ela menciona em PDF, para que vocês possam ler também, até que surja essa nova oportunidade. E, na verdade, podemos dizer que aguardávamos e até desejávamos que essas tribulações chegassem. Isso que ela fala, eu não desejava nada. Não era com muita esperança de tempos melhores que líamos o comentário de Kardec na questão 798 sobre o progresso do Espiritismo. O mesmo acontecerá com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Não foi muito esperançoso que fizemos as contas, colocando 70 anos para cada geração, e concluindo, portanto, que o período tão acentuado de incredulidade, 1857, começaria a tornar-se de credulidade em 140 anos. Há 210 anos, ou seja, de 1997 a 2067. Deu para entender? Então, o que acontece? Se pegou, a ID calculou 70 anos para cada geração, pegou o texto de Kardec, na questão 798, e estimou que isso, o período de credulidade, estaria entre 1997 e 2067. Para que a afirmativa de Emmanuel, que nos foi dada pelo Chico Xavier, no livro Plantão de Respostas, que em 2057, o ano de 2057, veremos o alvorecer do tão esperado mundo de regeneração, precisamente da dor. A dor une a família. A dor coletiva une as nações. Confiemos. Façamos dos nossos lares um templo cristão. André Luiz nos diz que, abre aspas, o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados. Converte-se em campo das mais belas florações e colheitas espirituais. E Paulo, em carta a Timóteo, abre aspas, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Não permitamos que o medo se instale em nosso coração. Passemos segurança e uma visão mais profunda aos nossos. Para isso, temos nos preparado. O medo, quando passa do ponto, ou seja, quando cultivado, é altamente prejudicial. Que a consciência da nossa fragilidade não nos amedronte, mas nos encoraje a nos aproximar mais de Deus. Que as incertezas nos transformem em pessoas melhores. No livro Nosso Lar, é relatado por André Luiz que, em setembro do ano de 1939, a guerra, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito, levou a muitos a um imenso terror. Narcisa explica a André Luiz a urgência da organização de determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, bem como exercícios adequados contra o medo. Abre aspas. Contra o medo, acrescentei admirado. Resposta de Narcisa. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou, não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo
muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. Meditemos e reflitamos sobre todos os pontos que foram trazidos nesta noite de hoje. Apenas para acrescentar, o medo, ele é justamente o oposto da fé. Se nós manifestamos o medo, é porque nós não temos fé, é porque nós não confiamos em Deus, é porque nós tememos algo que Deus não controlaria. É um contrassenso, né? Deus pode tudo, Deus está em comunhão conosco o tempo todo, desde o momento que fomos criados, e Ele zela por nós. Então, se Ele zela por nós, não há por que ter medo. E vibremos endereçando a todos o que há de melhor em nossos corações. Tenhamos todos uma noite de paz. Muito bem. Então, nessa primeira reunião, né, vamos, no máximo, atingir o horário previsto de 30 minutos, mas será menos que isso, como primeira experiência, né? Então vamos aproveitar para fazer as vibrações por todos os que sofrem nesse mundo, encarnados ou desencarnados, por todos os que têm medo, pelos profissionais da saúde, pelos dirigentes das nações, por todos aqueles que se sentem abandonados, sozinhos, por todos agora que, fechados em suas casas, estão se descobrindo e descobrindo os seus próprios familiares, que nesse período de reflexão possamos nos reencontrar e nos reencontrar com Deus. Agradecemos essa oportunidade, nos desculpamos por eventuais falhas e, na medida do tempo, nós vamos melhorando cada dia mais. Então vamos fazer a prece final, também o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Até a semana que vem. Boa noite.